Sabe aquele cansaço que não passa, mesmo depois de uma noite de sono? Aquele inchaço que simplesmente não vai embora? Isso virou normal para muita gente, mas não deveria ser. A causa pode estar escondida num órgão que está pedindo socorro em silêncio. Hoje a gente vai entender o que está acontecendo com o nosso fígado. Essa frase é bem forte, né? Se afogando em resíduos. Mas olha, ela descreve com perfeição um problema silencioso que afeta milhões de pessoas sem que elas nem desconfiem. Isso leva a gente para uma pergunta crucial. Pois é, se sentir sempre sem energia, com o corpo pesado, inchado e com aquela gordurinha teimosa que não sai por nada, parece que isso virou padrão. Mas a verdade é que a causa raiz desses sintomas muitas vezes passa batida, e a resposta quase sempre está nesse órgão que trabalha sem parar. Ok, vamos direto ao ponto. Para a gente entender por que o sistema todo parece estar falhando, a gente precisa olhar para o fígado não só como um órgão, mas como se fosse o verdadeiro gerente geral do nosso corpo, responsável por centenas de operações vitais. Mais de 500. Pensa nesse número. São mais de 500 tarefas que o fígado tem que dar conta todo santo dia, 24 horas por dia. É uma carga de trabalho absurda. Então, é óbvio que qualquer sobrecarga aqui vai ter um efeito dominó no corpo inteiro. Ele filtra o sangue, controla hormônios, ajuda a digerir gordura, neutraliza toxinas. Cada uma dessas tarefas é fundamental. Então, quando o fígado fica sobrecarregado, não é só um sisteminha que falha, é o corpo inteiro que entra em crise. Mas o que é essa tal de sobrecarga? Não é para imaginar uma pilha de lixo, literalmente. Pensa mais como um computador com dezenas de abas e programas abertos ao mesmo tempo. Ele começa a ficar lento, a travar. É exatamente isso. É o estresse total, o que chamam de carga tóxica cumulativa, que vai se acumulando ao longo dos anos. E sendo bem direto, esses resíduos são bem reais. A gente está falando de gordura de verdade se infiltrando nas células, de inflamação crônica, da bile ficando grossa e lenta e de restos de tudo que a gente consome. Isso não é uma ideia abstrata, é algo que dá para medir e que está acontecendo agora mesmo no corpo de muita gente. Tá, mas como é que a gente chegou nesse ponto? Isso não aconteceu do dia para a noite, claro. Foi aos pouquinhos, por causa do mundo em que a gente vive hoje. Vamos dar uma olhada nos principais culpados. Olha só que dado maluco. Mais da metade das calorias que as pessoas consomem hoje vem de alimentos ultraprocessados. Isso quer dizer que, em quase toda a refeição, o fígado é obrigado a lidar com uma avalanche de químicos e aditivos. Agora, multiplica isso por anos, décadas, o estrago se torna quase inevitável. E aqui estão eles, os 5 grandes vilões do nosso fígado: açúcar, óleos industriais, álcool, estresse crônico e sono ruim. Quando você junta tudo isso, você cria a tempestade perfeita de inflamação e sobrecarga, que ataca o fígado por todos os lados. E o resultado direto disso, principalmente do açúcar, é a famosa doença hepática gordurosa não alcoólica. A estimativa é que 100 milhões de americanos tenham, e o pior, a maioria nem faz ideia. É uma verdadeira epidemia silenciosa que foi criada pelo nosso estilo de vida. Agora, vamos fazer a conexão entre o problema que está lá dentro e o que a gente sente aqui fora. Porque quando o fígado está congestionado, ele não sofre calado não, ele manda sinais de alerta para o corpo todo. Se algum desses sintomas soa familiar, é porque eles estão diretamente ligados. O cansaço vem porque o fígado não consegue mais regular a energia direito. O inchaço porque a digestão de gordura está toda bagunçada. O peso teimoso porque o metabolismo está falhando. O ponto-chave é entender que todos esses problemas podem sim ter a mesma causa raiz. Ok, problema entendido. Agora a parte mais importante e a mais legal também, a solução. O fígado tem uma capacidade incrível que quase nenhum outro órgão tem. Ele consegue se regenerar completamente. Mas para isso acontecer, a gente precisa parar de atacar ele e começar a ajudar. Os primeiros passos são os que dão mais resultado. Primeiro, tirar os agressores da jogada. Processados, óleos ruins, álcool. Só isso já pode aliviar o trabalho do fígado em até 70%. Segundo, hidratação de verdade. A água é essencial para a limpeza. E terceiro, um ritual simples de manhã. Água morna com limão para já acordar a produção de bile. Depois, é hora de montar uma dieta de recuperação. Vegetais como brócolis ativam as enzimas de limpeza do fígado. A beterraba ajuda a reduzir a inflamação. O alho cru estimula o antioxidante mais poderoso do corpo. E a cúrcuma? A cúrcuma é uma estrela à parte. E a prova do poder desses alimentos está na ciência. Saca só,
Um estudo mostrou que, com suplementação de curcumina, a gordura no fígado diminuiu 79% em só 8 semanas. Isso mostra o quão rápido o fígado pode se recuperar quando a gente dá para ele as ferramentas certas. E não é só comida, tá? O estilo de vida conta muito. O jejum intermitente, por exemplo, dá uma folga para o fígado se limpar. O exercício queima a gordura que está acumulada lá dentro. E nunca, mais nunca, subestime o poder de uma boa noite de sono e do controle do estresse. São ações diretas para a saúde do fígado. Beleza, vamos juntar tudo isso num plano prático. O que dá para esperar quando se aplica esses princípios de forma consistente? A recuperação não é mágica, ela acontece em fases. Logo nas primeiras semanas, as melhorias já são sentidas. Mais energia, menos inchaço. Depois, começam as mudanças que a gente vê no espelho. Pele melhor, mente mais clara. E com o tempo, as mudanças internas, aquelas que os exames mostram, começam a aparecer. É um processo, mas os resultados podem transformar tudo. E aqui está o ponto principal de tudo isso. A questão não é só consertar um órgão, é sobre dar um upgrade no sistema inteiro. Metabolismo, hormônios, cérebro, energia, tudo funciona melhor quando a central de comando do corpo está operando a 100%. Então, a reflexão final é essa. O fígado rala pela gente a vida toda sem descanso. Parar um pouco para cuidar dele não é sobre curar um problema, é sobre transformar o bem-estar por completo. A pergunta que fica é: como seria a sua vida se o principal filtro do seu corpo estivesse funcionando no máximo? Pensa nisso. E me conta aqui nos comentários qual dessas informações mais te chocou. E claro, não esquece de seguir para mais análises como esta.